A paz do Senhor Jesus, irmãos, louvado seja Deus por esse dia que se chama hoje. Vamos continuar aqui o estudo do livro de Ezequiel, o capítulo é o 5, glória a Deus, de 17 versículos, né? Uma palavra de Deus aqui para a nossa vida. Um despertamento grande para a nossa vida, aleluia. O título fala assim, irmãos, raspagem de Ezequiel, símbolo do juízo de Deus. Vamos estar lendo de 5 em 5 versículos e aqui aprendendo junto para a glória de Deus, né? E tu, ó filho do homem, toma uma faca afiada, como navalha de barbeiro, e farás passar pela tua cabeça e pela tua barba. Então tomarás uma balança de peso e repartirás os cabelos. Versículo 2. Uma terça parte queimarás no fogo, no meio da cidade, quando se cumprirem os dias do cerco. Então tomarás outra terça parte e ferirás com uma faca ao redor dela, e outra terça parte espalhará ao vento, porque desembaiarei a espada atrás deles. 3. Também tomarás dali um pequeno número, atá-lo-ás a bordas do teu manto. Versículo 4. Ainda destes tomarás alguns e os lançarás no meio do fogo, e os queimarás. Dali sairás um fogo contra a roda a casa de Israel. 5. Assim diz o Senhor Jeová, esta é Jerusalém, coloquei-a no meio das nações, e terás das terras que estão ao redor delas. Irmãos, primeiro ponto que é importante, na Bíblia, isso é escrito na palavra, quando um judeu, ele rapava o seu cabelo, ou a barba, era um ato de humilhação e vergonha. Principalmente alguém que era um sacerdote, irmãos. Aqui, Ezequiel era um sacerdote e Deus capacita ele, aleluia, dando a ele algo a mais, para ele ser um profeta, né? Derramando, dando mais a ele. Porque a Bíblia fala que aquele que mais é dado, mais é cobrado. Irmãos, não poderia exercer um sacerdócio, era considerado até imundo. Mas Deus usa a vida de Ezequiel, irmãos. Falamos isso no capítulo 4, hoje no 5. Cada parte do cabelo ali foi pesada em medidas iguais. Irmãos, cada um simbolizava algo ruim que ia vir sobre Israel. Quando fala ali do fogo, irmãos, ia ser queimado a cidade. Irmãos, outra parte ia ser morto a espada, a fome. Irmãos, a história diz que uma parte do povo de Israel, irmãos, nessa época, a fome foi tão grande que virou até canibal, irmãos. Começou a pegar, indo morrendo pessoas e comendo a carne um do outro para sobreviver, irmão. Foi algo terrível. E quando fala aqui que espalhou sobre a terra, aqueles que ficaram espalhados, irmãos, no meio ali da Babilônia ali, irmãos, se corromperam com a cultura babilônica, irmãos. Que estado deplorável, uma miséria espiritual que o povo chegou, porque não quis adorar o Deus verdadeiro, não quis servir ao Deus verdadeiro, quis fazer mistura com as entidades malignas que tinham naquela época, irmãos. Só dos babilônicos, não. A história fala dos assírios e tantos outros, mas foram parar no exílio, irmãos. Ezequiel estava ali, sendo usado por Deus, irmãos, para falar esta palavra, para dizer, irmãos, e da sua própria vida. Se você não viu o capítulo 4, veja, irmãos. Agora aqui no 5, versículo 6. Ela, porém, mudou em impiedade os meus juízos, mais do que as nações, e os meus estatutos, mais do que as terras que estão ao redor dela, porque rejeitaram os meus juízos e os meus estatutos, e não andaram neles. 7. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, porquanto multiplicaste mais do que as nações que estão ao redor de vós, e não andaste nos meus estatutos, nem guardaste os meus juízos, nem ainda procedestes segundo o juízo das nações que estão ao redor de vós. 8. Por isso, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu, sim eu, estou contra ti, executarei juízo no meio de ti, aos olhos das nações. 9. Farei em ti o que nunca fiz e jamais farei, por causa de todas as tuas abominações. Versículo 10. Portanto, os pais comerão os filhos no meio de ti, e os filhos comerão os pais. Executarei em ti juízos em tudo que restar de ti. Espalharei a todos os ventos. Irmãos, a impiedade, a maldade,
um adultério espiritual se misturando, irmãos, com ensinamentos errados, práticas erradas, adorações a demônios, fez a nação chegar nesse ponto. Aqui, quando fala aqui, irmãos, Deus falando da parte da fome que foi uma avalanche lá no meio do povo de Israel, irmãos, de ter canibalismo lá, irmãos, porque a fome foi muito grande. Irmão, Deus permite o mal vir quando o povo desobedece a sua palavra. O mal vem, irmãos. A palavra fala: se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se não quiserdes, não obedecerdes, não come, irmão. O povo fala nos dias de hoje, os pregadores, coaches, irmão, não sou contra ninguém que prega a genuína palavra. Deus não deixa morrer aquele que tem promessa. Mentira! Se não obedecer, não estiver permanecendo na verdade, João 15:7, morre e vai para o inferno, irmão. A promessa não se cumpre. Aquilo que é para se cumprir, que Deus quer te abençoar. A Bíblia diz que ele não sonega bem algum aqueles que o buscam, mas se não o servir com santidade, integridade, não vive a promessa, morre, vai para o inferno e promessa não se cumpre. Conversa fiada, irmão. Quem fala que quem tem promessa não morre, morre sim, irmãos. E se morrer ainda obedecendo a Deus, amém. Mas se morrer na desobediência, não vai para o céu. Versículo 11 em diante, irmãos. Portanto, como eu vivo, diz o Senhor Jeová, certamente porquanto profanaste o meu santuário, com todas as tuas coisas detestáveis, com todas as tuas abominações, também eu te diminuirei, e o meu olho não te perdoará, nem também terá piedade. Vamos ler até o 13. Uma terça parte de ti morrerá de peste, e se consumirá pela fome no meio de ti, outra terça parte cairá a espada, em redor de ti, outra terça parte espalharei todos os ventos, desembainharei a espada atrás deles. 13. Assim se cumprirá a minha ira, e satisfarei neles o meu furor, e me consolarei. Então saberão que eu sou o Senhor. Tenho falado no meio, pelo quando eu cumprir o meu furor. Irmão, tudo isso o povo ia viver por causa da desobediência. Irmão, quando a obediência tiveste pouca força, diz a palavra, mas não negaste o meu nome, vou mostrar para os teus inimigos quanto eu te amo. Deus muda a situação, irmãos. Deus perdoa. Isso é muito sério, irmãos. Do 14 ao 17. E por-te-ei em assolação e objeto de opróbrio entre as nações que estão em redor de ti, aos olhos de todos os que te passarem. 15. E será objeto de opróbrio, blasfêmia, instrução, espanto às nações que estão ao redor de ti. Quando eu executar em ti juízos com ira, com furor, com terríveis castigos, eu, o Senhor, falei. Irmãos, aqui é Deus falando, irmão. Não é o homem falando, não. Não é ninguém, irmão, sendo usado pelo inimigo. É o próprio Deus falando, irmãos, por causa da desobediência. 16, 17, a gente encerra hoje o capítulo 5 para a glória de Deus, irmãos. Quando eu enviar as malignas flechas de fome contra eles, que se virão para destruição, os quais eu mandarei para destruir, então aumentarei a fome sobre vós e quebrarei o sustento do pão. Irmão, Deus ia tratar no último, ver se o povo se arrependia, irmão. 17. Enviarei sobre vós a fome, as feras que desfilarão e a peste e o sangue passarão por ti, trarei a espada sobre ti. Eu, Senhor, falei. Aqui as feras, irmãos, eram animais selvagens. Deus ia permitir os animais selvagens matar muita gente do povo de Deus, irmãos. Aqui não é Babilônia, que é povo de Deus, irmãos. Para ver se o povo se converte de verdade, se arrepende de verdade. Peste, fome, espada, quantas moléstias, quantas pragas, irmãos, vindo sobre o povo, algo terrível. Irmão, tem gente que hoje, nos dias de hoje, lê isso, irmãos, fala, isso não é Deus, não. Deus não faz isso. Faz, irmãos. Fez e faz hoje. A Bíblia fala em Hebreus 13, 8. Eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Malaquias fala, eu sou o Senhor e não mudo. Irmão, quando há em mim, em você, em nós, você que está vendo o vídeo pela primeira vez aí, não se voltou para Cristo, arrependimento, abandono do pecado, nós alcançamos misericórdia. Meu querido irmão, busque a Deus, peça perdão, volte-se para Ele agora, que Ele mude esse quadro, esse cenário na sua vida agora, no nome de Jesus. Meu irmão, Deus te abençoe, deixa o joinha, nos ajude no canal aí, traga inscritos para o canal, nos ajude, irmãos, amém? A paz do Senhor Jesus.